Antes de começar, o canal ficou parado por algumas semanas por motivo como aquilo que sempre acontece em nossas vidas e a gente não tem como evitar, como a motivação fraca, o desânimo e a falta de perspectiva. Mas enfim, eu voltei, pois era isso ou nada, eu não poderia continuar sem o canal, pois, como eu já falei, é uma das coisas que eu gosto de fazer e sem isso eu me sinto deveras vazio. E o engraçado é que eu sempre, quando eu volto em um formato diferente, ele muda um pouco, pois a evolução e a experiência em produzir conteúdos nos faz enxergar as coisas com mais clareza. Então, a partir daqui, estarei adotando um estilo mais natural e coeso, pois acho que assim vai ficar mais interessante e melhor. Agora chega de papo, vamos para o vídeo. Naxxis Tiro é um personagem que causou uma sensação muito forte em mim. O porquê disso? Eu te respondo. Um jeito de encarar as coisas, a falta de ânimo e o desinteresse. Não porque está triste ou algo do tipo, mas porque simplesmente não sente vontade. Mesmo, é um sentimento ligado ao tédio. Nag é um gênio e se dá bem na maioria das atividades, mas simplesmente não liga. Nag não quer se esforçar, pois isso para ele não faz sentido. Ele é o bom e é isso, é o que importa. As coisas para ele são simples. E a sua personalidade não é de um cara debochado ou ruim. Ele é calmo e simplesmente também não liga para esse tipo de coisa. Nag não liga para os sentimentos, pois sua falta de perspectiva e de tolerância para isso é zero. Então, para ele, tanto faz. Mas, antes da gente falar sobre o Nag, daqui pra frente, temos que conhecer outro personagem. Rel Mikage. É um herdeiro extremamente rico, talentoso em tudo que tenta, e é acostumado a ser o melhor. Diferente de muitos jogadores do Brolock, ele não sonhava com futebol desde criança. Seu objetivo nasce quando conhece Nag. Ele quer ganhar a Copa do Mundo para provar que é especial por mérito próprio, não só pelo dinheiro. E o momento que eles se conhecem é ali na escola onde os dois estudam. E, o Nag tá lá na escada jogando seu joguinho tranquilo no telefone, quando de repente o telefone dele escorrega da mão dele e ele simplesmente pula para poder dominar o telefone para não deixar cair, né? Ele domina o telefone com os pés facilmente. E o Rel vê isso, mano. No que o Rel vê isso, ele fala: pô, esse cara tem muito talento, então deixa eu chamar o Nag pra poder realizar o sonho dele, do Rel, que é simplesmente ganhar a Copa do Mundo por mérito próprio, não só pelo dinheiro. E a princípio o Nag não quer aceitar, pois pra ele a vida dele como tá tranquilo, né? Ele estuda, faz as tarefas, chega, joga no telefone, mas ele aceita, só pra ajudar o Rel nisso, né? Ele só vai no embalo. Então é ali que acontece o momento deles, né? De se conhecerem tudo, né? E aí a gente vê as motivações de cada um e o que cada um pensa, né? Sobre a vida e como eles vão encarar os desafios dali pra frente. E a partir daí eles vão jogando juntos, vão ganhando várias partidas, pois os dois são muito bons. Já era um jogador muito bom ali, né? Nos campeonatos que ele disputava, e com o Nag, que é um gênio, e ele acaba sendo potencializado, então a amizade deles cresce ali no campo, eles ganham de todo mundo, e por causa dos feitos deles, né, eles são chamados pro Projeto Brolock, né, e aqui, vai começar simplesmente que vai definir o aço deles, né, a relação pra obra toda, né, até o momento atual, que a gente vai chegar lá. E o início do sonho, né, dos dois, né, jogar no Brolock é uma honra. Esse projeto simplesmente pode mudar a vida deles. Antes do Brolock existir, Nag e Seshiro não tinham um sonho. Ele vivia no automático, entediado com tudo, inclusive com a própria vida. Já o Rel Mikage, ele já tinha tudo e precisava de algo que não pudesse ser comprado, que no caso era ser o melhor do mundo por mérito próprio. Então, Brolock não é um projeto individual como muitos pensam, mas sim para você fazer o que precisa ser feito da melhor maneira possível. Você tem que entender a sua posição em jogo e executar seu estilo curativo, e é basicamente isso, né? Rel pensa o jogo, o Nag executa o impossível e um completa um ao outro. Para Rel, isso é conforto, para Nag é dependência. Rel acreditava que cresceriam lado a lado, mas o Brolock exige outra coisa: o ego individual. E Nag não tinha né? Ele não tinha ego, ele só agia por instinto próprio do seu talento.
Tudo muda quando Nag enfrenta Izag Yuichi. Pela primeira vez, Nag perde, Nag se frustra, Nag sente vontade de vencer alguém. Izag desperta algo que Rel nunca despertou, a ambição própria. Quando chega o momento de escolher os parceiros, Nag faz o impensável. Ele escolhe o Izag e deixa Rel para trás. E esse momento é devastador para Rel. Não é só perder um companheiro, é perceber que o sonho que ele construiu não era igualmente compartilhado. Ele foi trocado quando deixou de ser necessário. Rel, ele sente tristeza por ser abandonado, raiva por ser superado e ciúmes por Izag ocupar o lugar que antes era dele. Mas acima de tudo isso, Rel percebe que viveu à sombra do talento de Nag. E isso quebra Rel por dentro. E é exatamente isso que o Brolock quer. Depois da separação, Rel muda. Ele deixa de ser o parceiro do Nag e passa a ser um jogador completo, adaptável, perigoso por conta própria. Sua habilidade de copiar estilos não é só talento, é a resposta ao trauma. Rel quer provar que eu não preciso do Nag para ser especial. A tristeza vira combustível e a raiva vira foco. E enquanto isso, o Nag evolui, mas não de forma ideal. O talento dele salva várias vezes, gols impossíveis, controles absurdos, jogadas que ninguém mais faria. Mas existe um problema aí. Nag reage ao jogo, ele não lidera. Mesmo com Izag, Nag ainda busca alguém que dê sentido ao jogo, crie desafios, acenda sua chama. Ele não tem uma própria perspectiva do que ele quer alcançar. Ele não tem um ego, uma independência própria. O talento carrega Nag longe, mas não carrega o seu propósito. No jogo contra a seleção sub-20 do Japão, tudo converge. Rel e Nag estão no mesmo time, mas não são da mesma dupla. Rel agora joga por si, Nag ainda busca motivação. Ele se entende em campo, mas a dependência morreu, não existe mais. Vamos vencer juntos porque somos insuperáveis. Não, agora vamos vencer porque cada um quer ser o melhor. Então a relação de Rel e Nag não é só sobre amizade, é sobre crescimento forçado. Rel precisou de ser abandonado para se encontrar. Nag precisou perder seu esporte para buscar sentido. Ele não é um exemplo perfeito do que Brolock propõe. Laços quebram, egos nascem. Então chegamos à partida entre o Bastard Manchester do time de Noel Noah contra o Manchester City, que no caso é o Manchester City, que é, enfim, a inspiração ali, né? Liderado por Chris Prince, que muitos dizem que é o segundo melhor do mundo, mas eu não concordo. Eu ainda acho o Snuff o segundo melhor do mundo, né? Chris Prince pra mim era muito inconsequente, tão quanto o Lavinho. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos seguir aqui. E aqui o fogo começa de verdade. Nag e Rel estão no Manchester City, mas não como antes. Rel vai para esse time carregando algo perigoso, raiva e frustração. É um desejo profundo de provar para Nag, não mais como parceiro, mas como alguém que quer mostrar: eu cresci sem você. Chris Prince é fundamental para o Rel. Prince mostra que ninguém tinha dito claramente até então: Rel não precisa viver à sombra do talento de Nag. Então é isso que o Prince afirma para o Rel, né? Ele fala que ele não precisa ser a sombra de ninguém, que ele pode jogar por conta própria. E isso vai fazer o Rel se tornar um jogador muito bom, na minha opinião, que antes, quando acompanhava a primeira temporada, eu achava que, o Rel ia ser só um coadjuvante na história. Mas não, o Rel, ele cresce muito, cresce seu ego, cresce suas habilidades e muda sua perspectiva quando está em jogo. E ele muda sua mentalidade, né? Ele muda sua mentalidade completamente por causa do Prince. Então, Rel começa a jogar pelo próprio ego, busca se superar a cada jogada, deixa de ser o suporte e vira o protagonista. Pela primeira vez, Rel entende: ser completo é melhor do que depender de um gênio. E isso transforma o jogo dele. Rel entra confiante, lúcido, focado. Ele não joga mais pra Nag, ele joga por si. Enquanto isso, Nag, ele continua acreditando na mesma coisa: meu talento vai resolver. Nag ainda é simplesmente esperando o resultado da partida para ele poder agir ali, né? Que o jogo vai se resolver sozinho, que a genialidade apareça do nada, que o brilho venha sem esforço. Mas o Anel Egoísta League é cruel aqui. Talento sem evolução perde valor. E Nag começa a perceber isso
de uma forma dolorosa. Superar o Izag mais uma vez não foi o suficiente, porque o verdadeiro problema nunca foi o Izag, era ele mesmo. Nagi não tinha superado, Nagi simplesmente continuava com a sua preguiça mental, sua falta de propósito, sua ausência de ego contínuo, e o sistema do Brolock pune isso, perde relevância, perde espaço, e isso dói mais do que perder um jogo. O placar final fica 3 para o time do Izag e 2 para o Bastard. Então, o Bastard não, é o Manchester City. Cara, eu vou começar a falar Manchester City, mano. Porque é um time inspirado e eu acho legal falar Manchester City. Então, não vai ficar mais Moonshine City, vai ficar Manchester City. O Izag evolui, Noah observa, o sistema segue em frente, Nagi perde. Mas essa derrota não é comum, ele quebra algo dentro dele. Durante a partida, Nagi percebe algo que ele ignorou o tempo todo. Rel cresceu mentalmente, e pela primeira vez, Nagi precisa do Rel. Não como dono, não como suporte automático, mas como igual. Então, ele quer voltar para a dependência do Rel, né? Porque ele sabe que não vai conseguir fazer nada sozinho, né? Então os dois vão e se juntam, né? O Nagi vai lá, faz 5 voleios consecutivos, né? Porque ele é foda. E faz um gol absurdo. E, ele se sente o melhor do mundo. Mas logo a ficha cai, porque quem venceu o jogo foi o Izag. Pois o Izag foi mais esperto que ele, né? Ele pode ter vencido o Izag naquele momento, mas não venceu a estrutura do jogo que o Izag tinha colocado. Então, ele basicamente venceu no seu ego morto individual, mas perdeu amplamente, porque o Izag estava simplesmente muito foda na Neo egoísta e estava devorando todo mundo, porque o Izag é foda. Mas enfim, né? Quando o Moonshine perde, né? Ele é banido porque ele simplesmente o valor de mercado dele cai. E os investidores percebem que o Rel é mais valioso. Então ali gera dor, frustração, vazio, o choro. Pela primeira vez o talento não salvou todo. Pela primeira vez ele entende talento sem esforço não sustenta ninguém no topo. E enquanto isso o Rel chora também. Mas não de raiva, ele chora porque se importa, entende o Nagi e sabe que aquela dor é necessária. Agora vem o significado de tudo isso, né? Antes eu estava improvisando, agora eu vou estar aqui lendo o roteiro. Essa partida não é seu, é sobre o crescimento. Rel venceu a dependência, Nagi perdeu a ilusão. Izag provou constância e Brolock cumpriu a sua função. Até rimou. Nice. Brolock simplesmente quebrou esse ego morto do Nagi e quebrou ele por dentro e mostrou que, cara, se você não consegue fazer suas jogadas por conta própria, você não merece estar no projeto. E Nagi precisava perder para começar a existir de verdade. Rel precisava crescer sozinho para se tornar completo. E foi isso mesmo que ele se tornou, né? O Rel é muito foda, né? Ser gênio não basta, ser gênio abre portas, mas mantém ninguém lá dentro. O talento facilita o começo, te coloca à frente, faz perceber que o mundo vai se curvar sozinho, mas chega um ponto em que o talento para crescer e quem não se esforça fica exatamente ali parado, né? O esforço é o que sustenta, é o que dói, é o que exige constância quando o brilho acaba. O verdadeiro problema de ser gênio é acreditar que nunca vai precisar mudar, porque enquanto o gênio espera o momento certo, quem se esforça está treinando todos os dias. E quando o talento encontra o esforço, nasce algo raro, mas quando o talento rejeita o esforço, ele vira limite. No fim, não é sobre ser o mais talentoso, é sobre ser quem vai aguentar e evoluir enquanto ninguém está olhando. O mundo não é recompensa potencial. Uma das coisas principais quando falamos de Brolock é o aspecto genial do Seishiro Nagi e sua aparência preguiçosa. Mas a história dele vai muito além disso. Ela nos ensina sobre dependência emocional e sobre a importância de se tornar autossuficiente, porque só assim você pode realmente ajudar as pessoas ao seu redor. E é isso que Nagi em muitos momentos não compreendeu. O ego em Brolock não é apenas arrogância, mas sim a vontade de se superar. Quando seu maior rival passa a ser você mesmo, sua visão se torna mais clara e centrada, permitindo o crescimento em diversos aspectos da vida.
Quando você foca demais em superar outra pessoa, surge uma sensação estranha, como se tudo girasse ao redor dessa pessoa e não de você, não da sua própria vontade de evoluir, de correr mais um pouco a cada dia. Claro, a competição é importante, principalmente nos contextos esportivos e profissionais, mas quando seu foco é apenas a outra pessoa, sobra o que para você? Não sobra nada. Nunca sobra nada pro Beto. É essencial buscar ser a melhor versão de si para você mesmo, não por alguém. Foque nos pontos que você sabe que precisa melhorar, não por pressão externa, mas por vontade genuína de crescimento. É isso que Brulock nos ensina. A história de Nagi não é apenas sobre ser gênio, mas também sobre aprender a não depender disso. Aqui eu filosofei, tropa. Filosofei. Então é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nova abordagem aqui do canal. Pode ter havido algumas falhas durante a gravação, mas vai ficar assim mesmo, porque se eu não fazer uma gravação assim, direta, eu vou ficar cortando toda hora e o vídeo vai ficar uma merda. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e uma ótima semana pra vocês.